Está aí para falar para a gente do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. É um prazer, Marisley, e fica com você. Irmãos e irmãs, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Melhor agora, não é? Pois bem, trabalhadores da última hora, e nesta tarde eu quero fazer um convite especial para vocês. Quem aqui se considera um trabalhador da primeira hora? Ou será da última hora? Vamos conhecer a parábola? Para entendermos o que é que significa isso e por que eu trago esse convite? Esse convite é especial hoje e não é por acaso que vocês estão aqui neste salão, assistindo a esta palestra justamente hoje, nesta segunda-feira. É que eu trago para vocês uma mensagem, não é muito diferente, mas eu trago para vocês hoje a ferramenta para que vocês possam ser trabalhadores do Cristo. Agora sim, quem gostaria de ser trabalhador do Cristo? Opa, agora melhorou, não é? Mas, doutora, como é que eu faço isso? Como eu não sei falar em público? Eu não sei, eu não tenho a retórica, nem tenho a eloquência de grandes oradores. Eu não sei falar como Cristo e não sei viver como Cristo viveu. Eu não sei falar como Paulo, que levou a boa nova em uma época em que nem se poderia falar sobre isso. Eu não sei falar como Martin Luther King, que começava o seu discurso como eu tenho um sonho, I have a dream. Eu não sei falar como Barack Obama, que faz com que as pessoas se movam em direção à mudança. Eu não sei falar como o Divaldo Franco, que arrebata multidões com sua fala ao mesmo tempo racional, emocional e intuitiva. Eu também não sei falar como Emídio Brasileiro, que é um dos maiores palestrantes espíritas. Eu não contei para ele que ia falar isso, que ele fala, não, imagina. Né? Mas, na história da humanidade, há pessoas que se utilizaram da oratória para levar mensagens nem tão boas, como Adolf Hitler, por exemplo, e que arrebatava multidões, sim ou não? Tinha uma técnica para falar e para convencer pessoas. Então, de que forma eu posso utilizar a oratória para ser um trabalhador e levar a boa nova, levar o reino dos céus, levar a mensagem do Cristo às pessoas, àquelas que convivem comigo no círculo mais próximo, aos meus familiares, sem parecer que eu estou doutrinando ou que eu estou arrebanhando ovelhas. Como levar esta mensagem aos meus conhecidos, aos desconhecidos, às regiões mais distantes? Como eu posso fazer isso? Mas para falar assim, eu preciso ler muitos livros, eu preciso ter muitos conhecimentos. Não. Mas para isso eu preciso ser uma pessoa 100% íntegra, porque vai que eu falo uma coisa e eu ajo de outra maneira, serei julgado. Tudo isso é medo. Então, como poderíamos fazer isso? Um dos maiores palestrantes da história, lá na Grécia Antiga, era Gago. Demóstenes. E foi, talvez, o maior filósofo, um orador da história antiga. Cícero também ensinava aos senadores romanos como falar e como se portar em público. Mas sim, há muitos obstáculos. Vamos falar sobre eles. Depois eu vou dar a receita de
como encontrar palestras prontas para você começar a falar em público e a levar a mensagem do Cristo. Quem gostaria de ter essas palestras prontas? Umas 200 já prontas. E ainda voltadas, organizadas conforme a doutrina espírita. Aguardem. Bom, vamos lá. Eu vou eliminar alguns obstáculos aqui, para vocês perceberem que é possível, independente da sua profissão. Eu não sei se você é professor ou professor. Quem é professor aqui? Aí. Para vocês eu não preciso falar nada, porque vocês já têm o dom, né? Já sabem falar. Quem aqui é profissional da saúde? Aí, também já tem, porque convencer uma pessoa a tomar um medicamento amargo tem que ter muita capacidade de fala, não é? Quem aqui é profissional autônomo, que vende alguma coisa? Vocês também, para vender, não precisa, não? Precisa de muita argumentação, não é? Quem aqui é artista? A artista, então, para mim, eu acho que são os melhores, porque eles conseguem, com criatividade, levar a mensagem e a pessoa nem percebe que recebeu a mensagem, porque leva de maneira criativa. Então, vamos primeiro eliminar o medo. O medo do julgamento. São dois medos. O medo de não ser bom e se frustrar, e o medo da crítica do outro. Então, o primeiro medo você já vai eliminar. Não tenha medo. Comece devagar. Comece falando para o espelho. Comece falando para as pessoas mais próximas. Comece conversando com seu anjo da guarda. E o medo do julgamento das pessoas, ele sempre vai existir. Ou vocês acham que eu não estou aqui exatamente nesse momento com esse temor? Mas sabe para onde que eu levo esse temor? Para a certeza de que Deus me usa como instrumento. Aí o medo desaparece, porque eu sou apenas uma ferramenta. E eu me coloco como Maria se colocou diante do anjo Gabriel. Eis aqui a serva do Senhor. E aí tudo funciona. Porque aí onde se erra, se corrige. O medo também é eliminado por meio do preparo. Para se preparar uma palestra, para se falar em público, ou até para levar uma mensagem do Cristo para alguém, é necessário, sim, que a pessoa tenha leitura e que ela tenha uma boa interpretação. Então, é claro que vocês fazem muitas leituras. Aqui no Tratado dos Evangelhos, tem ali na livraria, já estão prontas 277 palestras espíritas, onde os evangelhos foram harmonizados, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem o trecho do evangelho e as interpretações com foco na filosofia, na religião e na ciência. Então, o material já está pronto, a apostila já está aqui. Acontece que muitas vezes, no momento dessa fala, a sua postura pode falar muito sobre você. Se você vai comprar um produto no mercado e a embalagem não está adequada, a chance de você não levar é maior, não é? Então, como que a gente prepara essa embalagem? Mas é claro, gente, que a lata de leite condensado não pode ser mais saborosa do que o leite, não é verdade? Usei um exemplo horroroso aqui que a gente corre, né? Mas vai. Mas ela precisa estar apresentável. Então, é necessário, sim, uma organização do corpo, né? Estar hidratado, higienizado, uma roupa discreta, que não chame mais atenção para o seu corpo. O que precisa chamar a atenção é a sua inteligência, é a sua fala, né? A cabeça, já vi gente falar assim, então... Não, mantenha uma postura ereta, né? Elegante. As mãos, o que eu faço? Coloco no bolso, ponho atrás... Mexo no cabelo? Não. As mãos aqui, nessa altura, porque você consegue gesticular. Nem abrir demais, nem travar, né? Tranquilo aqui, ó. Com isso você consegue gesticular. Nada de fazer isso, né, gente? Né? É aqui, ó. Pés em semi-plié, quem já fez balé sabe como é um para cá, outro para cá, porque você se controla, ou então quadril encaixado, né? Abdômen para dentro,
Eu sei que tem gente que não consegue, né? Mas faça uma forcinha, abdômen para dentro, ombros encaixados. Pronto, aqui está a sua postura. Vocês percebem se eu estou fixa em uma pessoa? Não, eu olho para cá, eu olho para lá, eu olho para cá, né? Então, eu mantenho o meu olhar e mexendo um pouco o corpo, até porque vocês podem dormir se eu ficar parado assim. Então, é importante saber que a mensagem do Cristo pode chegar. Aí, vocês vão dormir em 5 minutos, não é? Nem falar baixo demais, meus irmãos, e nem alto demais. Eu vou dizer exatamente qual é o momento que você deve elevar a sua voz. Mas também você não pode manter sempre no mesmo tom, porque você não vai captar a atenção das pessoas. Próximo passo: as palavras. O uso das palavras deve ser coerente. Evitar os vícios do né, tá, então, né, é. Isso você corrige aos poucos. Não seja tão rigorosa com você. Vá aos poucos. O ideal é que você tenha uma fala em comum. Vários palestrantes renomados, eles utilizam um tipo de linguagem comum, mas isso deve ser algo natural, né? Assim como um cantor, uma cantora tem um timbre de voz em comum, os oradores também é importante que ele tenha e que não seja aquela voz de sempre. Muito bem. Outro fator importante: conheça o público que você vai levar a boa nova. Quem é o público? Aqui, na radiação, o público é bastante diversificado. Então, nós temos pessoas com diferentes níveis intelectuais. Mas todos aqui têm um ponto em comum, que é a busca pelo conhecimento da doutrina. Então, todos aqui têm o mesmo interesse no Cristo. É ou não é? Isso. Então, quando eu chego nesse momento aqui, é importante que, quando nós falamos em trabalhadores da última hora, precisamos lembrar do trecho. A sua palestra pode ser feita de várias formas. Ela pode ser narrativa, que é contar uma história. O contar uma história pode ser a palestra toda só uma história, e você pode usar como pano de fundo, mas aí precisa ter muita agilidade para isso. Evitar contar histórias de si mesma, a não ser que ela seja bem um storytelling mesmo, que tenha um pico, né, e uma conclusão. Evitar gerar polêmicas na sua palestra. Evitar também citar nomes de pessoas que não gostariam que fossem citadas, né? Às vezes fala assim, fulano não vai gostar que eu fale isso, mas eu vou falar. Não, não fale, não faça isso, não cause complicações para você. Pode ser narrativa, contando histórias. Pode ser dissertativa, onde você lança um argumento, fundamenta com eventos científicos, explica e conclui. E pode ser também descritiva, onde você vai detalhar determinado tema. Mas, ao detalhar esse tema, para quem está ouvindo você não ficar perdido, você precisa partir do periférico para o central. Então, você fala o que é aquele assunto, por que falar sobre aquele assunto e como falar sobre aquele assunto. Então, dentro desses aspectos, se nós colocarmos aqui, por exemplo, vou ilustrar a parábola dos trabalhadores da vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao amanhecer para contratar trabalhadores para a sua vinha. Aqui você, então, tem duas formas. Você lê um pedaço, explica, fundamenta. Olha que, ou você lê um trecho, lê um grande trecho e só depois comenta. Meus irmãos, esse pedaço de leitura aqui, ele não pode ser muito longo, senão você perde o ouvinte, sim ou não? Perde, se eu ficar um tempão lendo aqui. Então, saiu de novo pela hora terceira.
Viu outros que estavam na praça, desocupados, ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Aqui, em poucos minutos, eu já perco a atenção de vocês. Então, eu posso, sim, pegar pequenos trechos, né? Tem a explicação aqui detalhada, que Mídio faz, mas eu posso pegar pequenos trechos. Quantas interpretações podem ser feitas? Nesse pedacinho aqui, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. E falar sobre família, falar sobre pais, né? Inclusive falar sobre o reino dos céus, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ou você pode traduzir toda essa passagem contando que quem se lembra da parábola do trabalhador da vinha, que ele saiu pela manhã porque ele precisava de trabalhadores. Só que ele foi chamando aquele que estava ali próximo, na praça, e chamou venha trabalhar na minha vinha, e ele foi. E ele, mais tarde, algumas horas depois, ele chamou outros. Vocês estão aí desocupados, você traz para a linguagem atual, não tem problema nenhum. Não é uma heresia, traduzir para a linguagem atual. E chamou os outros, vocês estão aí desocupados, venham trabalhar. E mais tarde voltou novamente às ruas e trouxe outros trabalhadores. Mas no final, quando foi pagar, pagou o mesmo denário para todos os trabalhadores. Os que começaram pela manhã, os que começaram ao meio-dia e os que começaram à tarde. Então alguns reclamaram, né? Os que começaram mais cedo. Ora, o senhor está pagando o mesmo valor para nós que trabalhamos o dia todo e para outros que só chegaram agora? Aí o trabalhador diz, ora, tens mau olho para o bem que faço? Muitos serão chamados, porém poucos são os escolhidos. Então você pode utilizar-se de linguagem simplificada para fazer com que as pessoas compreendam. Mas a questão é, como organizar essa fala de forma que você prenda a atenção das pessoas? É aí que vem. Vamos lá. Você pode usar mapas mentais. Olha aqui. Esse é um mapa. Está dando para ver? Mapas conceituais. O mapa conceitual, ele tem ganchos, apenas gatilhos que você vai olhar rapidamente para te lembrar. Né? Eu admiro alguns palestrantes que falam sem usar nadinha. Nenhum data show, nenhum slide, nenhum mapa, nenhum livro, nada. Eu ainda vou evoluir a esse ponto. Então, aqui, por exemplo, aqui estão os slides. Oi, Fabrício. E pode acontecer que a tecnologia te abandone. Mas tem o Fabrício lá em cima que não vai te abandonar. Aqui. Fabrício, eu acho que eu tirei tudo. Aí. Então, o preparo para a sua palestra. Logo que o tema é passado, essa, para mim, é a melhor parte. Quando o tema é passado, eu não paro de pensar nele. Acontece alguma coisa, eu penso nele. Leio alguma coisa, eu penso nele. Eu não sento assim e falo, agora vou preparar. Não. Eu vou refletindo sobre o assunto, pensando sobre o assunto. Né? Então, aqui está a citação. Você pode, sim, preparar slides, mas eles não podem ser muito cheios. Tá? Eles precisam ser criativos. Esse aqui foi feito pelo Canva e é muito bom. Aqui são, então, falei sobre retórica, falei sobre eloquência, falei sobre Demóstenes, Cícero. Falar bem é fundamental. Falei ou não falei? Falei, né? Alguém se lembra do conceito de retórica e eloquência? Não, vocês podem pesquisar. Mas a retórica seria falar com lógica e a eloquência seria convencer alguém de forma objetiva. Mas o importante é que não é o conceito, é a argumentação de que é importante falar. Falei sobre o medo de falar em público, não falei sobre a respiração. Olha a importância do slide. Estou tenso, estou nervosa, estou com a mão gelada. A gente não fica mais hoje assim. Estou com receio se eu vou falar. Exercício respiratório. Inspire por uma narina. Expire pela outra. E faça o mesmo movimento. Inspire e expire. Você fazendo isso umas 6 vezes, seu cérebro é oxigenado e você vai usar mais ATPs
e vai conseguir se concentrar. Falei sobre a embalagem, sobre a postura corporal, sobre o tom de voz, sobre conhecer o público, o conteúdo, o uso de tecnologias e o tipo de palestras. O preparo. Você pode se utilizar de vários livros, mas aqui você já tem 277 palavras. Hoje eu estou fazendo propaganda do tratado, né? 277. Bom, e também você pode assistir a outras palestras. Mas qual é o esqueleto que eu vou utilizar para fazer a minha palestra? Bom, lá vai. Esse esqueleto, eu chamo de esqueleto, ele pode te ajudar porque você pode encontrar diversas formas. Você pode fazer uma palestra cantada, você pode fazer em forma de declamação de poemas, você pode fazer de diversas maneiras. O importante é qual é o objetivo que você quer com essa fala. Você quer convencer? Você quer vender um produto? Quem é vendedor aí sabe. Mas também você não vai ficar horas falando. Uma coisa importantíssima. Eu consegui prender a atenção de vocês nos primeiros 5 segundos que eu falei boa tarde? Prendi? Sim ou não? Sim. Isso se chama validação do público. Quando você se reconhece como participante daquele grupo e você chama as pessoas para perto de você, visualmente ou com palavras positivas, você valida o público e você percebe, bom, esse público está comigo. Eu consegui capturar a atenção do público. Capturei, eu já parto para as marteladas. O que seriam as marteladas? Quando eu falei para vocês assim, se vocês gostariam de levar a Boa Nova, será que é necessário realmente levar a Boa Nova no mundo que nós estamos aqui hoje? E aí, até quando você vai ficar aí com o seu dom de fala, com a sua capacidade, com o grupo de pessoas que você conhece, guardando esse dom, esse conhecimento só para você? Até quando Cristo vai te beneficiar com saúde, inteligência, espaço e oportunidades? E você não vai levar a Boa Nova para quem precisa. Até quando você virá sozinho aqui para essa reunião e não trouxe um vizinho, uma vizinha que precisa, ou um familiar que precisa desse momento? Pense nisso. Agora, se você deseja ser um instrumento de luz, ser uma ferramenta do Pai. Lembra daquela música? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas? Então, quando nós levamos o amor, nós recebemos o amor. Quando nós levamos a esperança, nós recebemos esperança. Quando nós levamos prosperidade, nós recebemos a prosperidade. E quando nós levamos o amor de Cristo, um pouco fica em nós. E não há nada melhor do que ser beneficiado pelo amor de Cristo. Quando nós levamos luz, nós nos tornamos luz. Porque quando uma pessoa ilumina, a primeira a ser iluminada é ela. Então, cada vez que nós preparamos um tema, uma fala, uma palestra, nós somos beneficiados. E aí pensamos também ao mesmo tempo, poxa vida, eu preciso me comportar melhor, porque as minhas palestras vão para a internet. Eu preciso agir, ter palavras mais doces, porque a minha boca é um instrumento de Deus. Eu preciso selecionar os meus ouvidos e filtrar as informações que chegam até mim, porque eu sou um veículo de luz. É assim que a gente começa a pensar. E aí, com isso, você começa a levar soluções. E aí, tudo aquilo que você lê, você começa a pensar assim, olha, isso pode ser útil numa palestra. Olha, essa frase aqui desse pensador é importante. Olha, essa citação de Jesus aqui, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As frases de Jesus, elas começam a fazer parte das nossas células. Não só as palavras de Jesus, mas a forma como ele agia. E ele é o nosso guia e mestre, então nada melhor do que ele. E ele passa a nos acompanhar no nosso café da manhã, no nosso trabalho, no nosso almoço, no trânsito, em tudo aquilo que nós fizermos. E as teorias também
Se você começar a falar e a fundamentar aquilo que você disser com bases científicas, com evidências científicas, você torna a sua palestra cristã um pouco mais acessível àqueles com um grau de intelectualidade um pouco maior, mas que ainda duvidam do amor de Cristo. Se você faz a sua palestra em forma de histórias, você consegue falar com crianças, com adolescentes. Se você desenvolve um sentido crítico, aí você consegue também falar com adolescentes. Se você utiliza os conhecimentos do Cristo para falar com familiares, você pode reduzir conflitos. Então, de alguma forma, a sua fala precisa levar fé, esperança e amor. Precisa levar luz. Então, o segredo para você se tornar um trabalhador de primeira hora é, ao levantar de manhã, conversar com Deus e dizer o seguinte: eis aqui a serva do Senhor. Usa-me, Senhor, como teu instrumento. E dessa forma, quanto mais luz você levar, mais você vai brilhar. E assim como Demóstenes, quando ele falava e ele fazia a multidão marchar, assim como Martin Luther King fazia com que toda aquela população tivesse um sonho e esse sonho começasse a realizar, assim como Cristo arrebatava multidões e precisava subir a montanha para que fosse ouvido, porque as pessoas tinham sede de ouvir tudo aquilo que Jesus falava, e ele aproveitava e multiplicava pães e peixes, ele aproveitava e curava multidões, e aproveitava e acalmava tempestades por meio da sua luz. E é assim que, por meio do seu intelecto, da sua fala, você pode conseguir tocar o coração das pessoas. E é tocando o coração das pessoas que você pode tornar este mundo muito melhor, brilhando a sua luz. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Obrigada. E tem o livro ali na Zenóbia, tá? Na livraria, passe lá. Aqui, ó, quebrando aqui o... Se você quer fazer propaganda das suas palestras, porque eu faço também palestras em empresas, em escolas, em grupos, esse é o meu Instagram. Você pode me chamar e eu vou lá fazer